Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre vetor. O que é vetor? O vetor é uma grandeza física que caracteriza o módulo. O que é um módulo de alguma coisa? É um número, o valor numérico, a intensidade que aquela coisa precisa ter. Ele caracteriza o sentido de alguma coisa. O que é sentido, Paula? Sentido positivo ou negativo. E ele caracteriza a direção de alguma coisa. Que direção, Paula? Direita, esquerda, para cima e para baixo. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em vetor, pode ter certeza que ele está caracterizando uma dessas três coisas, ou uma dessas três grandezas, ou as três grandezas juntas. Antes de começar a falar no vetor propriamente em si, eu gostaria de falar com vocês sobre o plano cartesiano, ou seja, as nossas direções x e as nossas direções y. Toda vez que a minha seta está apontada para essa direção, eu tenho que, para essa direção, o meu vetor é positivo, tanto em x quanto em y. Se eu tenho, então, esse é o meu vetor positivo. Se eu tenho um vetor apontado nessa direção, o meu vetor está no sentido negativo do meu plano cartesiano. E se eu tenho um vetor nessa direção, ele está, apesar de estar desse lado, ele é negativo em x, mas é positivo em y. Se eu tenho um vetor nessa direção, ele é positivo em x, mas negativo em y, porque está na parte negativa do plano cartesiano. E aqui nessa direção, nós temos um vetor negativo em x e negativo em y. Então, isso também precisa estar bem claro na cabeça de vocês, porque isso é o básico do básico, entender o plano cartesiano. Agora, para falar sobre vetor, nós vamos voltar. Existem duas maneiras de se identificar um vetor. Quando o vetor ele precisa ser decomposto e quando o vetor não precisa ser decomposto. Quando, Paula, um vetor precisa ser decomposto? Quando eu tenho que o meu vetor está na diagonal do meu plano cartesiano. Reparem nesse vetor. É um vetor que não está nem na direção x e nem na direção y. Então, eu preciso decompor esse vetor. Decompor ele em componentes em x, ax, e decompor ele em componentes a, y. Ou seja, eu tenho, então, que o meu vetor a, ele é um vetor AY mais AX. Além disso, em algumas situações vocês vão ver que eles vão dizer assim: entre o vetor resultante A e a horizontal existe um ângulo θ. Entre o vetor A e a vertical existe um ângulo alfa. E além disso, com o vetor decomposto, eu posso transformar esse vetor num triângulo. Reparem só, esse é o meu vetor resultante A. Esse é a minha componente AX. E esse é a minha componente AY. Aqui eu tenho um ângulo θ, que eu não sei qual é, e aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Vocês concordam comigo que isso se assemelha a um triângulo retângulo?
E toda vez que eu tenho um triângulo retângulo, eu posso usar Pitágoras para encontrar os lados do triângulo. Basicamente, o que eu quero dizer? Vetor, ele é uma grandeza física que caracteriza módulo, sentido e direção de alguma coisa. Isso que eu acabei de mostrar para vocês é quando eu tenho que decompor um vetor. Quando esse meu vetor não está só em x ou não está só em y. Então, eu tenho que decompor ele em x e em y. Paula, e se o meu vetor tivesse aqui? Vou chamar meu vetor de vetor B. O meu vetor B também está na diagonal. Ele não está só em x, ele não está só em y. Ele, então, precisa ser decomposto em bx e by. Entre o meu vetor bx e o meu vetor resultante b, eu tenho um ângulo θ. Reparem o seguinte, eu tenho, então, que o meu vetor b é esse camarada aqui. Opa, deixa eu apagar um pouquinho aqui. Bx e by. Eu posso transformar esse cara num triângulo? Posso sim, ó. Mantenho o meu vetor resultante b, mantenho o meu by e trago o meu bx aqui para baixo. Se eu trouxer o meu bx aqui para baixo, eu tenho um ângulo θ e um ângulo de 90 graus. Isso aqui é um triângulo retângulo. E se eu consigo formar um triângulo retângulo, então eu posso usar as propriedades de Pitágoras. Esses vetores, eles podem estar aqui e podem estar aqui. Toda vez que você for decompor um vetor, esse vetor ele vai virar um triângulo retângulo. E aí você vai poder usar Pitágoras. Paula, quem é Pitágoras? Pitágoras é aquele cara que disse o seguinte: o cateto oposto ao meu ângulo de 90 graus se chama hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos meus catetos ao quadrado. Soma de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é o que o Pitágoras disse sobre qualquer triângulo retângulo. Olhando para isso aqui e olhando para esse camarada, eu tenho que a minha hipotenusa é o meu vetor a ao quadrado igual ao meu ax ao quadrado mais o meu ay ao quadrado. Só que aí existe uma observação. Vocês só vão usar Pitágoras toda vez que ele pedir, por exemplo, me dê o módulo do vetor A, me dê a intensidade do vetor A, me dê o valor numérico do vetor A. Toda vez que ele pedir o vetor em forma de número, que no final você vai encontrar que A é igual a 5 metros, isso aqui, toda vez que ele pedir em número, em módulo ou em sentido, vocês precisam usar Pitágoras. Agora, quando ele pede encontre o vetor A na sua forma vetorial, vocês vão ter que usar os vetores I e J. Quem são os vetores I e J? Nada mais, nada menos que a direção X e a direção Y. Ou seja, agora, ao invés de encontrar um número no vetor, vocês vão deixar ele na forma vetorial. Eu vou ter que A é igual a AX mais AY. Eu sei que A em X, esse vetor é AXI mais AYJ.
isso aqui é a forma vetorial. Eu encontrei o meu vetor A no eixo X e no eixo Y, no eixo Y e no eixo J. Essa é a forma vetorial. Quando ele te pedir em forma modular, vocês vão ter que levar para o Pitágoras e achar um número. Quando ele pedir em forma vetorial, vocês vão ter que deixar indicado I e J. Lembrando, eu só posso unir I com I e J com J. Nunca somar esses dois, porque isso aqui é a direção X, isso aqui é a direção Y. Naquele caso do Pitágoras, fica todo mundo elevado ao quadrado. É diferente. Então, para uma primeira parte, para um primeiro resumo sobre vetores, essa é a parte principal que vocês precisam entender e que precisa estar bem fixa na cabeça de vocês. Vale fazer as questões da lista e vale fazer as questões do livro. Quando vocês fizerem as questões do livro, se surgir alguma dúvida, vocês só me perguntem. Nós falamos então primeiro sobre quando eu tenho que decompor um vetor, quando ele está na minha diagonal. Outra observação, toda vez, em toda e qualquer situação que eu falar sobre vetor, vocês desenhem o plano cartesiano. Se vocês não desenharem o plano cartesiano, dificilmente você vai entender o que o cara está falando. Então, desenhei meu plano cartesiano e disse a vocês que existe um vetor A que vale 6 metros em X. Ou seja, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e digo que aqui eu tenho um vetor que vale 6 metros. Olha para esse vetor A. Esse vetor A, ele já se encontra na minha direção, no meu eixo X. Eu preciso decompor esse vetor? Esse vetor, ele está aqui na diagonal? Não, esse vetor, ele já está na vertical. Então, eu tenho que o meu vetor A, na forma vetorial, ele vale 6ix mais 0jy. Paula, por que 0? Eu tenho que ele tá aqui no meu eixo y? Não, ele só está no meu eixo x. Agora, eu digo a vocês que eu tenho um vetor B que ele se encontra com 5 metros em y. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu desenho o meu vetor B, que tem 5 metros em y. Eu preciso decompor o meu vetor B? Não. Por que eu não preciso decompor o meu vetor B? Porque o meu vetor B, ele já se encontra em uma das direções. Ele não está na diagonal, ele já está na vertical. Eu tenho que o valor do meu vetor B, o meu valor vetorial do meu vetor B, ele vale 0ix mais 5jy. Esse é o meu valor do meu vetor B. Se eu tiver, então, um vetor C, eu preciso decompor esse vetor C? Sim, Paula, eu preciso decompor o vetor C, porque o vetor C está na diagonal. Então, eu vou ter uma componente de C em X e uma componente de C em Y. E esse vetor resultante vai formar um ângulo com a horizontal ou com a vertical. A princípio, são esses os conceitos que precisam estar bem internos na cabeça de vocês. Beleza? E vocês também precisam entender quando o vetor está do lado positivo e negativo do plano cartesiano.